Luma e Bruno, muito obrigado por receberem a gente aqui e a gente conhecer um pouco da história de vocês e também a história do Miguel. A história de vocês começou desde muito cedo, né? Vocês se conheceram na escola, tinham 15 anos. Foi aquela coisa de primeiro amor, amor à primeira vista? Como é que foi? Não, o Bruno era bem namorador, viu? Ah, é? Então não foi negócio de primeiro amor, não. Nós nos conhecemos na escola, na época do colégio, e começamos a namorar. Uhum. Aí depois de algum tempo, né, aí noivamos e aí casamos. Eu tinha 21 anos quando casamos. Os dois, a mesma idade Sim. vocês têm, os dois tinham 21 Aham, anos. 21. Vocês sempre tiveram o sonho de ser pais ou isso foi acontecendo? Eu sempre sonhei em ser mãe, mas a gente queria, assim, ter terminado a faculdade e realmente foi tudo planejado, foi o que aconteceu. Eu terminei minha faculdade, o Bruno também, então foi tudo dentro do esperado. E foi tudo bonitinho, tanto é que eu estava grávida, eu colei grau, eu estava grávida já, né? Então, assim, foi bem, eu acho que cronometrado, né? E, assim, o Miguel foi muito desejado, a minha mãe sempre quis ter um netinho, a mãe do Bruno também. Então, assim, ele foi super amado desde na notícia. Mesmo a gente querendo, a gente leva um choque, né? A gente leva um susto. Nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. A gente passa a ver a vida de uma forma diferente, né? Como é que foi a emoção de olhar para aquela criança tão pequenininha, tão frágil, na mão ali ainda dos médicos, né? E falar, bom, agora eu tenho essa responsabilidade para toda a vida. Sim, como a Luma estava falando, né? Na verdade, a gente sempre planejou tudo e o Miguel sempre foi muito desejado. Então, a gente acompanhou todo o pré-natal dele, foi tudo normal. Eu sempre acompanhei em todos os exames e era tudo normal, né? E realmente o parto foi a coisa mais emocionante, né? Um pai e uma mãe, não tem como. O Miguel ele tem uma doença que é complicada de ser diagnosticada num processo de pré-natal. E, inclusive, não foi logo no nascimento que ele foi diagnosticado, né? Bom, ele tem atrofia muscular espinhal. Como foi ter a notícia de que o filho tinha nascido saudável, ter ganhado aquela boa nota no nascimento e depois descobrir que ele tinha uma doença tão severa como essa? Porque a doença já não é uma doença simples, ele foi diagnosticado com o tipo 1 de 4, sendo que o tipo 1 é o mais grave. Isso. Como foi receber essa notícia? Na verdade foi um choque, né? Como você mesmo comentou, a gente teve uma nota alta, o nascimento foi tudo normal, a gente saiu do hospital com os 3 dias que todo mundo sai, geralmente foi para casa, e nós somos pais de primeira viagem. Então, como todo bebê é molinho, a gente nem suspeitou de nada. É uma doença realmente que é difícil ser diagnosticada no intraútero, na gestação. Por quê? A não ser que já houvesse caso na família. E não, a gente não tem. O Miguel foi o primeiro caso da família. Então, assim, não havia uma suspeita para isso. É uma doença genética, né? E ela é progressiva, ou seja, no nascimento ele nasceu normal, mas aos primeiros meses de vida é onde a doença começa a aparecer, né? E assim, é um choque muito grande. É devastador, eu diria, porque assim, você vê um bebezinho lindo, maravilhoso, e a médica fala assim, seu filho não tá se mexendo. E aí você desmonta, né? Porque quando nasce uma criança, o mundo dos pais acaba se tornando aquela criança. Sim. Então, no momento em que você vê que tem uma dificuldade, ainda que você não entenda o tamanho dela, o seu mundo realmente desaba. Eu acho que essa frase que você disse é realmente o sentimento que vocês devam sentir, né? E a gente não aceitava. Acho que todos os pais que recebem um diagnóstico, seja ele bom ou ruim, eles não aceitam. A gente não aceita. Conversei com todos os pais, a princípio nenhum aceita, porque a gente fala, esse médico tá louco, meu filho não tem isso não, vira essa boca pra lá. Ele foi realmente diagnosticado com 2 meses. Ele foi diagnosticado com hipotonia, aí a médica falou assim pra mim que poderia ser diversas coisas. E aí ela fazendo um papel da interna, falou, vou ter que internar ele pra gente investigar. E eu ficava ela escrevendo, doutora, é meu leite? Ela, pode ser. Doutora, fui eu que causei isso? Eu ficava, eu achava que era eu que estava causando isso nele, através do meu leite, dos meus cuidados, que eu não cuidei direito.
E aí eu questionava muito, é tal coisa? Pode ser tal coisa? É uma coisa que eu comi que causou isso? Ela falava, pode ser inúmeras coisas, pode ser inúmeras doenças. E aí é muito complicado, porque você não tem um nome, você não pode ir lá no Google pesquisar e saber todas as possibilidades, tratamentos e coisas do tipo, né? Quanto tempo vocês viveram esse momento de pode ser tanta coisa e ao mesmo tempo pode não ser nada? Na verdade, foi até rápido. A médica, ela realmente fez uma listagem muito grande de exames. A gente internou naquela época só para colher esses exames. É porque também foi assim, a médica do pronto-socorro, ela era residente em neurologia. Ah, Que deu um Então, diferencial, foi o diferencial na nossa, vida do por Miguel. Deus Foi. que vocês tiveram essa médica atendendo, Foi. porque Teve aí... um olhar diferente Claro. para uma doença E neuromuscular. aí ela viu que era uma patologia neuromuscular. Então ela pediu já os exames focado numa visão neuromuscular. Mas essa indecisão durou o quê? Uma semana, dias? Não, aí nós internamos, ficamos uma semana colhendo exames, internado. E todos os exames normais, são os exames assim difíceis que às vezes tinha que levar para o sul do país para poder investigar, ter uma análise melhor. Então eram resultados que demoravam para sair, mas até então todos que tomografia, tudo normal, tudo bonitinho. Mas mesmo rápido, para vocês, eu imagino que tenha sido uma eternidade. Foi. O tempo real é muito diferente do tempo emocional. Não, com certeza. E logo na sequência, durante esse período de colheita de exames, aí veio falar conosco a neuropediatra realmente do hospital. Não mais a residente, mas a neuro, né? Durante o período da internação. E aí ela já nos deu um princípio da suspeita da doença. Foi ela que olhou e falou assim, ó, eu suspeito da atrofia muscular espinhal. Não falou o tipo, mas falou o nome da doença. Vai para casa enquanto saem os resultados dos exames que tinham colhido. E depois a gente fez mostra. uma eletroneuromiografia. Foi é um exame super dolorido, que é várias agulhas assim penetrando no músculo da criança para ver se tem meses de vida. Para ver se está degenerando o músculo, como que tá. E o médico que fez o exame, ele viu que tinha doença, mas ele não quis nos dizer. A informação que eu tenho é que, bom, é uma doença rara, como vocês colocaram. Então, a atrofia muscular espinhal atinge 1 em cada 10 mil crianças. Isso. Extremamente raro. No Brasil, são 300 novos casos ao ano. E desses 300 novos casos, 60% são do tipo 1. Sim. Então, embora seja uma doença rara, o tipo 1, que é o mais severo, está em mais da metade dos casos. E é a doença que mais causa mortes entre as crianças. Eu, inclusive, não sabia disso. É porque, assim, a doença, ela é muito rápida. Então, vou dizer assim, ó, o Miguel, a gente descobriu naquele dia que ele tinha uma hipotonia. Então, eu nem sabia o que significava. Dali em diante, você viu ele perder os movimentos assim. Rapidamente. Tipo, um dia ele dormiu, no outro dia ele já não tinha mais o movimento. Então, assim, foi muito, muito, muito rápido mesmo. Vocês, quando descobriram a doença, foi dada uma expectativa de vida para o Miguel? Foi, na verdade, então, a neuro, ela pegou e nos encaminhou para o Hospital das Clínicas, onde a gente ia colher o exame genético. Então, pela suspeita dela, ainda que tivesse os outros exames saindo os resultados, ela já falou, ó, vai para o Hospital das Clínicas, colhe o exame genético para a gente tentar fechar esse diagnóstico que ela achava que era atrofia muscular espinhal. E aí a gente levou os resultados para a médica, para ela falar. E aí que vem essa questão da incidência do Miguel, da expectativa de vida. Que seria 2 anos. Até 2 anos, sim. E ele já está com 2 anos e 5 meses. E, assim, hoje, no Brasil, assim, não só com o Miguel, em todo o Brasil, os médicos viram e falam assim, não tem o que fazer, vai para casa, vai amar seu filho. Tipo assim, ele vai ter poucos meses de vida e nesses meses você aproveita o que puder aproveitar, que não... Então, assim, a gente teve essa dura realidade, mas a gente foi atrás, o não a gente já tinha, né? A gente foi atrás de algo a mais, porque... Que pudesse prolongar a vida dele. Eu falei, esperança, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, eu só tenho alguns meses ainda com meu filho. Então eu falei, não aceito isso. Porque é muito difícil o médico falar assim, ó, seu filho tem data de nascimento e já sabe quando ele vai morrer. Então é muito difícil. O Bruno, quando estava falando da emoção do nascimento, ele disse, o filho é a responsabilidade para a vida. Não é só a responsabilidade, né? É uma responsabilidade para uma vida inteira, é um amor para uma vida inteira. E aí isso ser diminuído para meses
é algo que não cabe no coração de um pai e de uma mãe, né? É devastador, é essa a palavra, é devastador, porque assim, a gente tem que lidar com uma doença, tem que lidar com profissionais que não entendem da doença, com profissionais que são secos, que não tem jeito, não adianta, né? É tipo, como se estivesse em estado terminal, é essa sensação que a gente tem vindo de alguns profissionais, não adianta, seu filho estar em estado terminal, não tem o que fazer. Mas algumas crianças, inclusive, são colocadas em UTIs, não são? O Miguel, ele está como se fosse uma UTI domiciliar. Que ele tem todos os aparelhos, ele é monitorado 24 horas, enfermagem 24 horas. E vocês conseguiram isso, inclusive, com uma liminar na justiça. Isso. Então, quem paga os custos disso É o plano de saúde. é o plano de saúde. Isso. A gente internou, a gente ficou 2 meses internado no Instituto da Criança, que é do Hospital das Clínicas. Foi quando o Miguel começou a ter os primeiros engasgos, foi quando ele precisou ficar realmente 24 horas no aparelho ventilatório, né? Então a gente internou, ele estava tendo muitas intercorrências, ficava roxinho, quase vinha desfalecer. Então a gente internou, aí apresentamos para ele o aparelho lá no hospital, e durante esses 2 meses foi um aprendizado, né? Daquelas coisas novas. O Miguel, nesses 2 meses, teve que fazer a cirurgia de gastrostomia, que é para ele se alimentar por sondinha. Então você imagina que isso foi com 5. Então até os 4 meses o Miguel mamava. A gente tentava dar para ele uma vida mais normal possível, mesmo já sabendo da doença. E aí, dentro de 2 meses, a nossa realidade mudou. O Miguel já não respirava mais em ar ambiente, né? Usava um aparelho. Para se alimentar também, usava agora uma sondinha na barriga direto. E aí mudou tudo. Então a gente entrou com uma liminar, porque a gente também não podia ficar para sempre no hospital, até porque era um ambiente de maior risco, né? O hospital... Claro, uma contaminação. E no hospital também, Miguel, teve 4 paradas cardiorrespiratórias. Ele teve a telectasia, que é do lado do pulmão fechou. Então ele só respirava com um pulmão, um lado do pulmão. E desde que ele veio para casa, as coisas estão muito mais tranquilas. Muito melhor. Ele nunca mais teve assim, uma parada. Agora, ainda assim, esse não é o tratamento ideal para o Miguel, né? No ano passado, a Agência Reguladora de Remédios e Alimentos nos Estados Unidos aprovaram um remédio que combate essa doença. Só que o Brasil ainda não tem esse medicamento como sendo autorizado pela Anvisa. Como é que funciona isso? Vocês conseguem esse remédio importando? Isso, consegue sim. Na verdade, os cuidados hoje do Miguel é só paliativos. Nós sabemos que é uma doença degenerativa, ele está conosco em casa, mas por ser uma doença traiçoeira e rápida, a gente vê que praticamente quase todo dia falece uma criança. A gente acompanha muitos casos, muitas famílias, e a criança está bem num dia e no outro dia falece. Então tudo isso tem que ser muito rápido, é uma doença rápida. E aí a gente sempre, logo depois do diagnóstico, a gente sempre foi de pesquisar muito, e a gente já sabia do medicamento. A gente ouviu falar desse medicamento, pesquisamos, fomos atrás. Na época ainda era fase de pesquisa, ou seja, o medicamento ainda estava sendo testado nos Estados Unidos, né? Ele é desenvolvido lá e estava sendo testado nos Estados Unidos e em alguns países. O Brasil não tinha testes. A gente, na época, tentamos, por diversos países, levar o Miguel para fora para participar dos estudos clínicos. Seria como se fosse uma participação, como se fosse uma cobaia, mas a gente já sabia dos resultados promissores. Porque as crianças que estavam participando desses testes, os pais postavam vídeo. Então, por exemplo, a gente vê que o Miguel, ele não mexe braço, não tem movimento de perna, não segura o pescoço. As crianças começavam a respirar sozinha, tinha movimento dos braços, das pernas, porém todas as portas foram fechadas, a gente não conseguiu levar o Miguel para os países para fora. E aí a gente começou a orar e nossa esperança era que o medicamento fosse aprovado o quanto antes, para que a gente pudesse ter acesso a ele, né? Já que o Miguel não era aceito no país de fora, a gente poderia comprar e trazer para tratar no próprio Brasil. Né? E aí foi quando teve essa grande notícia, foi em dezembro, dia 23, eu lembro até hoje. Eu falo para minha esposa que foi um presente de Natal, porque dia 23 de dezembro houve a aprovação nos Estados Unidos. Então já era possível fazer uma compra e trazer para o Brasil. Aí em janeiro ia sair o valor do medicamento. Então a gente teve um presente e um susto em janeiro, porque o valor era absurdo. Então saiu aquele valor de 3 milhões de reais, o primeiro ano de tratamento, que seria para iniciar, né? E aí então foi o choque. Na verdade a gente tinha agora a possibilidade de comprar algo que mudasse a vida do Miguel, que poderia salvar a vida dele, porém com um valor inalcançável. Então, 1 ano de tratamento são 3 milhões de reais. Isso. Aí aumentou agora. Agora são 3 milhões 3 e milhões meio. e meio. Por causa dos impostos, Por conta né? dos impostos. Bom, mas voltando ao Miguel, esse tratamento seria uma grande esperança para que ele tivesse uma vida mais perto de uma normalidade,
né, ele pudesse ter mais condições de sobrevivência e também de qualidade de vida. Vocês desenvolvem diversas ações para que vocês consigam, para que vocês possam arrecadar recursos e proporcionar isso para o Miguel, né? Vocês estão vestindo a camiseta Amigos do Miguel, vocês fazem bazares e outras atividades para conseguir arrecadar esse valor. Como é que as pessoas que de repente tiverem o interesse de contribuírem para que o Miguel possa ter acesso a esse tratamento, o Miguel possa ter mais qualidade de vida, como é que as pessoas podem colaborar com vocês? Como é que elas podem também se tornarem amigas do Miguel? Pode ser doações, oração. Eu falo assim, ninguém é tão pobre que não pode doar uma oração, né? Então existem várias formas de ajudar o Miguel hoje. Pode ser através de uma rifa, um bazar, um bingo, um pedágio. Então, assim, as pessoas podem entrar em contato através da página do Miguel, que é o Instagram Amigos do Miguel. Amigos do Miguel, Isso. tudo junto. Tudo junto. Isso. E no Facebook é @Amigos do Miguel SP. Então é facebook.com/Amigos do Miguel SP. Isso. Amigos no plural, Amigos do Miguel SP. Tudo junto. Isso. E lá tem nosso site também, que é www.amigosdomiguel.com.br. Amigosdomiguel.com.br. Isso. E assim, tem número de conta, tem todas as nossas atividades. Lá tem todas essas informações. Isso. Venda de camisetas, venda de copos, chaveiro, de produtos personalizados da campanha e diversas outras formas de ajudar. Às vezes a pessoa não tem condições de ajudar financeiramente, mas ela pode ser voluntária num evento. Isso é uma ajuda e tanto. Mas muitas vezes a pessoa pode ajudar financeiramente também. Pode. Né? Eu acho que, eu não sei, não posso falar por vocês, mas a gente pensa em 3 milhões, tá bom, não vamos conseguir nunca. Agora, não é isso. Se todo mundo pudesse doar R$10 que fosse, R$100... E esse pensamento é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, R$10 não vai fazer diferença para um valor tão alto. E faz, porque é de 10 em 10 que a gente vai alcançar o objetivo. Quanto mais pessoas puderem colaborar, mais próximo a gente está disso, de ter 1 ano de tratamento para o Miguel, que vai fazer com que a doença pare de evoluir e pode fazer, inclusive, que ele tenha um retrocesso disso. Com certeza, isso mesmo. E assim, o mais importante frisar que é o quanto antes ele tomar o medicamento, mais resultados a gente vai ter, igual o Bruno explicou. A gente não sabe o quanto que perdeu de neurônio motor. Então, assim, quanto antes tomar, ele vai recuperar aqueles neurônios que estão já quase morrendo, né? Isso. Então, tem que ser, tipo, para ontem ele começar esse tratamento. Queria agradecer muito por vocês terem recebido a gente aqui na casa de vocês, interrompido um pouquinho a rotina, deixaram o Miguel ali com a enfermeira dele para poder conversar com a gente. A gente agradece muito e as nossas orações estão com vocês. Nós que agradecemos a oportunidade e ajuda ao Miguel. Muito obrigada.